Vamos ficar em pé para nós orarmos? Pai, te louvamos por sua benignidade e graça. Entregamos a Ti os nossos cânticos e orações. Pedimos que o Senhor fale conosco através dessa palavra. Que arda a chama do Seu Santo Espírito no coração deste homem, ó Deus. Ó Pai, cremos verdadeiramente que o Senhor o escolheu desde o ventre da mãe dele para operar milagres. Então opera, Senhor, o milagre na vida deste homem, em nome de Jesus. Que o corpo dele seja curado, em nome do Teu Filho amado. Ele tem um voto contigo, Senhor. Se o Senhor o curar, ele se entregará, Senhor Pai, para a sua obra, Pai, de corpo, alma e espírito. Então opera esse milagre na vida deste homem, ó Deus, para que todos saibam que há Deus na tua igreja, em nome de Jesus. Nós queremos, Senhor, ver a manifestação do seu poder. Nós queremos ver o despertar do seu Santo Espírito na vida de cada um aqui nesta noite. Assim como foi no altar, quando Elias, Senhor, preparou aquele altar, lançando água, o novilho, o sacrifício. Ele ajoelhou, Senhor, e disse, para que o mundo saiba, para que esta nação saiba, para que essas pessoas que estão aqui saibam, que a Deus em Israel manda fogo, Senhor. Então manda fogo, Senhor, Pai, nesse altar. Queima, Senhor, o Paulo, que é o seu holocausto, é o seu sacrifício, ó Pai. Em nome de Jesus, nesta noite, enche-os do seu poder. Faça, Senhor Deus, uma grande obra. Opera, Senhor, maravilhas na vida deste homem, ó Pai. E através da vida dele, a nossa fé seja edificada em nome de Jesus. Eu e a sua igreja dizemos... Pode assentar-se em nome de Jesus. Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Irmãos, a igreja ainda é e será, terá sempre a proteção de Deus. Quando nós vemos que a corrupção invade nossas famílias, que nós mesmos corremos risco, nós devemos correr para os braços do Senhor. E de lá, nunca vacilarmos o nosso pé. Porque a segurança está nas mãos de Deus. E ela vela pela sua igreja. E a noiva do Senhor, ela é menina dos olhos de Deus. Diga para o seu irmão, você é menina dos olhos de Deus. Não se constranja. Porque o Senhor... Ele deu a sua vida por esta igreja. Então, irmãos, certamente, para Ele proteger, para Ele poder lançar os seus paternais cuidados, Ele precisa que você se achegue a Ele. Ele precisa que você tome uma decisão, porque o maior sacrifício que aconteceu foi a entrega na cruz do Calvário. Mas, diante de um tamanho sacrifício, é preciso que haja uma grande entrega. Do tamanho da proporção, nós precisamos entregar, irmãos, porque assim o Senhor poderá completar a sua obra salvífica, o seu plano de redenção, que Ele estabeleceu antes da fundação do mundo. Jesus, Ele não foi empurrado. Deus não colocou a mão nas costas dele e falou, vai lá, você tem que ir. Não, Ele veio por amor, porque Ele disse que era cordeiro morto. A palavra de Deus diz em Romanos que Ele é cordeiro morto por presciência, antes da fundação do mundo. E Ele já sabia que Ele veio a essa terra para morrer por mim e por você. Esse é a prova do maior amor. Agora, irmãos, eu quero ler com vocês. Abram vossas Bíblias em Romanos capítulo 5. Nós vamos ler versos 6, 7 e 8. Aleluia. Romanos 5, capítulos de número 5, do verso 6, 7 e também o 8º.
está escrito assim. Vou esperar um pouquinho que a Dona Lourdes já está achando e nós vamos ler todos juntos. Amém, Dona Lourdes. Capítulo do verso 5, irmãos. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Agora preste atenção no verso 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo. Pois poderá que ser pelo bom alguém ouse a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Amém? Você percebe que Deus, pode sentar-se, você percebe que Deus, Ele protege, como a pastora Alessandra disse, na fornalha de fogo. O fogo não queimava. Hoje nós vimos na escola dominical que o azeite fervendo não queimava o servo de Deus. O óleo quente não queimava João Batista. João Batista não, João somente. Irmãos, Sadraque, Mesaque, Abednego não morriam porque Deus velava pelos seus servos em obediência. Vocês se lembram que antes eles fizeram uma promessa de não comer as iguarias do rei. Eles eram obedientes e não se sujeitaram à ordem do rei, porque era um rei pagão e eles só obedeciam a Deus. E por isso o Senhor alcançara com a sua proteção. Irmãos, não é diferente hoje. O anjo de Deus se acampa ao redor daqueles que buscam e o temem. É uma promessa. Essa promessa ela vem desde os tempos vindouros e nos passa por nós. Você tem proteção. Porque, irmãos, ainda mais no sangue justificado de Jesus, que é selado nas nossas testas, nós temos o selo da promessa. Oh, glória. Irmãos, nós somos alvo dessa história. Somos incluídos no plano de salvação. A cruz, ela nos intimida, ela nos envergonha. Irmãos, a cruz, ela faz nós olharmos para o nosso pecado e nós sermos redimidos, constrangidos. Ela impactua nossa vida. A cruz, irmão, é um instrumento de tortura e morte, de maldição, que os romanos criaram há 2000 anos atrás, para a morte daqueles que desobedeciam. Era para malfeitores, para homens que saíam da lei. Diz que eles pegavam a viga central da casa do crucificado, do suposto crucificado, desmanchava a casa, ficava pedra sobre pedra, a casa era maldita, e aquela trave servia de cruz para o crucificado. Irmãos, então maldito era quem caía no madeiro. E eles colocaram Jesus no meio de dois malfeitores, para quando olharem, visse uma coisa só: ele também é malfeitor. O Estado, na época, o Estado romano fez com que Jesus fosse maldito. Irmãos, houve treva no abismo, houve escuridão naquele dia. E eu posso imaginar que naquela cruz, quando Jesus expirou e ele disse que estava tudo consumado, antes ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, e entregou a Deus. Naquele momento, irmãos, os passarinhos não cantaram. A tristeza, irmãos, com aquela tarde sombria, era como se a esperança fosse embora.
E a tristeza tomou conta daquele lugar, os servos choraram e a sua esperança estava. Mas, queridos, e não havia esperança para nós, porque nós já havíamos sido crucificados, ele já havia sido crucificado e a esperança foi embora. Mas a morte pensou que tinha vencido Jesus no primeiro dia. Mas como pode um rei, o rei da glória, acabar a sua história numa cruz, crucificado? Como o rei dos reis, senhor dos senhores, ser exterminado em uma cruz? Como poderá? Mas só que a história de Jesus não acaba na cruz. Ela acaba ao terceiro dia. É no terceiro dia aonde ele ressuscita. Irmãos, e não poderia acabar, porque a palavra em Coríntios diz: ó morte, aonde está a morte? Onde está o teu aguilhão? Paulo diz isso. Onde está a morte? E Jesus, ele venceu a morte. Ele venceu, irmãos. Porque se Jesus não tivesse sido crucificado, não tivesse ressuscitado, os seus milagres seriam em vão. Tudo que ele fez, isso aqui seria um calhamaço de folhas, e nós seríamos um bando de faloreiro, de fanáticos aqui. Mas ele morreu, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. E ele disse: vou preparar lugar, porque onde eu estarei, vocês também estarão. Aleluia. Irmãos, Paulo, ele diz, ele faz uma comparação, que o homem pegando um pouco de água na mão, e logo a água cai-se pelos dedos. Ele diz que assim é a vida do homem. A vida do homem é um breve passar, é uma passagem muito rápida, e a água que você pega na mão, ela cai entre os dedos e vai-se muito rápido. Mas o homem luta muitas vezes por esse pouco de água, sendo que Deus tem um mar imenso para nos dar. Tem uma imensidão de água, irmãos, imensurável. E nós devemos que lutar como um atleta que corre. O atleta corre para uma coroa corruptível, e nós corremos para uma coroa incorruptível. Aleluia. Oh glória. Irmãos, muitos amores fizeram, muitos contos, muitos poemas, muitos romances que fizeram, a morte ela foi que venceu. Como por exemplo a história do Tristão e Isolda. É uma história de pessoas antigas, na medieval, um romance, mas a morte acabou com os dois. É uma história que um era o cavaleiro da Tábua Redonda e se apaixonou por uma princesa, um amor impossível que a morte levou. Talvez vocês não conheçam muito essa história, mas eu vou falar uma história que vocês conhecem: Romeu e Julieta. Quem conhece? Deixa eu falar. De William Shakespeare. Ele fez esse romance, mas a morte também os levou. Um amor impossível. Hoje houve briga entre eles, mas quando eles morreram, os dois morreram, aí as famílias resolveram se unir. E teve também Jack e Rose. Jack e Rose foi nada mais, nada menos do que os personagens do Titanic. Foi encenado por Leonardo DiCaprio, e eu não lembro muito bem
da mulher, do nome da mulher, mas os nomes dos personagens reais era Jack e Rose. Dizem que Jack cabia em cima da porta, né? O que eu quero dizer é que quando ele naufragou o Titanic, havia uma porta e Rose ficou em cima dessa porta, mas disse que cabia também o Jack em cima, se ele subisse e ficasse, mas ele morreu congelado, né? Naquela época morreram 1.400 pessoas. Já fazem 110 anos que o Titanic afundou. Bateu no iceberg e afundou. Mas a morte levou Jack e Rose. Irmãos, mas o que eu quero dizer com isso? Que a morte levou todos esses amores, mas o amor de Jesus Cristo, a morte não foi capaz de levar. Aleluia! A morte de Jesus, irmãos, ela nos trouxe vida, ela nos trouxe graça, ela nos trouxe vida em abundância. Não foi capaz a morte. Ó morte, aonde está o teu aguilhão? Aonde está, ó tua morte? E Paulo disse isso, irmãos, com tanta sabedoria, com glória. Ah, Jesus. A morte pensou que venceria, mas não venceu. Irmãos, no Salmo de número, não precisa ver, eu vou abrir e vou ler para os irmãos. Salmo de número 115. Aleluia. Glória. Disse assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Porém o nosso Deus está no céu. Porém o nosso Deus está no céu, e tudo que lhe aprove. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos. Deixa eu ver, achar aqui uma parte que eu queria ver. Aleluia. Tem mãos? Não, não é isso. Aleluia, Jesus. Bem, perdi, irmãos. Perdi aqui. Eu tinha separado uma parte boa aqui, mas é que na outra tradução fala diferente. Amém. Queridos, e esta é a mensagem da cruz, que é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, são poder de Deus, palavra de Deus, queridos. E esse amor imensurável, esse amor tão grandioso, como pode, se Deus ele morreu, aprove até alguém morrer por um justo, mas Deus morrer por uns injustos, irmãos. Quem éramos nós? Como diz Alessandro, quem éramos nós na fila do pão? Ninguém, queridos, mas ele morreu até mesmo para os ímpios, para que desse a oportunidade. Mas ele não morreu só pelas pessoas de agora, não. Ele morreu por aqueles que já morreram há anos atrás. O sacrifício valeu para aqueles, valeu para hoje e valerá por aqueles que morrerão. Irmãos, ele morreu para todos sempre. Esse sacrifício valeu para a redenção de todas as pessoas. Tão forte, foi o maior sacrifício que já houve. É tão importante. E ele deixou um marco estabelecido que hoje nós vamos memorá-lo. Ele deixou um marco em memória de mim. Esse sacrifício, irmãos, tão importante, que nós nos reunimos todos os meses para poder lembrar. E ele disse que não tomaria a ceia mais até quando nós nos encontrássemos com ele e ceássemos o suco da uva. E ele prometeu isso para que nós fôssemos nós ceando, para que nós fôssemos celebrando o que vem a ser a Santa Ceia, irmãos. Se não a celebração do abandono do pecado, da remissão do pecado, do perdão de nossos pecados, da substituição, da crucificação, porque Jesus ele mesmo disse
aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Quando ele fala tome a sua cruz, ele está dizendo morre. Morre pelos aqueles pecados, morre pelaquela velha natureza, por aquele homem corrupto que havia. Agora que você me conhece, não precisa dessa velha natureza. Abandona, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, e o engraçado é que essa cruz sem Jesus, ela era um madeiro de maldição, como eu havia falado. Mas quando Jesus, ele entra nessa cruz, irmãos, ele transforma a cruz, a maldição em bênção. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O poder de Deus é tão grande, irmãos, que ele é capaz. Às vezes as pessoas falam, olha, ele aprontou tanto na vida, agora ele se esconde atrás de uma Bíblia. As pessoas não falam isso. Ele é doido. Eu falei, sou doido. Irmãos, a loucura é, irmãos, andar nesse mundo sem ter a esperança que nos invade o coração. É a maior loucura, querido, é estar nesse mundo, fazendo as coisas, se portando de maneira falsa, porque nós temos que nesse mundo se tornar falso para poder agradar a todos. Nesse mundo, irmãos, se você for sincero, se você for andar nesse mundo, vivendo lá fora, e você for sincero, você é massacrado. Então, você aprende desde pequeno a se tornar, dançar conforme a música. E aí o ser humano se corrompe. E aí o ser humano sai da sua essência. Porque Deus não nos fez para sair da nossa essência. Ele não nos fez para sair do louvor da sua glória. Mas Ele fez para nós aprendermos que Ele é humilde e manso, que os seus ensinos vêm e nos traz alegria e esperança, que a sua graça nos cobre. Eu acabei de falar que a sua proteção, ela é viva em nossas vidas. Então, queridos, só temos ganhado, mas é preciso nos aplicarmos. Até para abandonar o pecado, dá trabalho, irmãos. Ele disse aquele jornalista, né? Dá trabalho para fazer. Dá, irmãos, mas vale a pena. Vale a pena. Sabe por quê? Porque tudo isso que foi construído no pecado na nossa vida, nosso estilo de pecador, isso foi tudo construído em cima de bases erradas. Mas quando Deus vem e nos mostra um caminho excelente, diz que Daniel, ele tinha um espírito muito excelente, né? Ele tinha, irmãos, quem se aproximava de Daniel gostava de conversar com ele, porque ele era bendito. Bendito ao entrares, bendito ao saíres. Irmãos, é esse espírito que Deus quer, porque nós somos filhos do rei. Nós temos que ter o sangue nobre, a conduta é nobre. Deus está preparando isso para nós. Nós precisamos entender isso, que a nobreza, irmãos, o reino de Deus, o pastor Alessandro falou aqui que o reino de Deus ele é de cabeça para baixo, e é isso. Nós remamos na contramão, mas a nossa nobreza é desta forma. Nós somos inversos, irmãos. Por quê? Porque Deus não trabalha com peso e medida deste mundo. Quando Samuel foi ungir a Davi, Deus disse para Samuel: Samuel, eu não vejo como um homem vê. O homem vê com os olhos, eu vejo o coração. Irmãos, e isso que Deus enxerga em nós, queridos, não é aparência. As pessoas estão vivendo de aparência, e isso para Deus, essa casca não encobre os olhos de Deus, os olhos de fogo, os olhos que estão em todos os lugares, os olhos que tudo prescruta. Salmo 139, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Ainda a palavra não chegou na minha boca, e tu sabes, ó Senhor. Tu me cercas
por trás e por diante. Irmãos, Deus, Ele nos sonda. E se você é um adorador, o Senhor o sabe. E se você tem intenção realmente de adorá-lo, de ser salvo, Ele sabe. Irmãos, esforça-te, que eu te ajudo, diz o Senhor. Ele nos ajuda. Sem a sua presença, sem a sua ajuda, nós não conseguiríamos, porque é sobrenatural a caminhada cristã. E só com a ajuda do seu poder, da sua força, do Espírito Santo que nos assiste com gemidos inexprimíveis. Paulo disse que sentia dores de parto até que Deus fosse formado em nós. Diz que o Espírito Santo, ele geme com gemidos inexprimíveis até que Cristo seja formado em nós. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele vela pela tua alma. Ele anseia para que você alcance um patamar que possa caminhar sozinho, possa comer um feijão, um caldo grosso e saia do leitinho. Ele almeja que você pise firme nessa terra, declare o nome dEle, para que Ele possa trabalhar através de você. Ele te chama, Ele te dá um banho, Ele te capacita e te envia. É o processo natural de Deus. Irmãos, ovelhas dá cria a ovelhas. Preste atenção o que o Espírito Santo tem usado a pastora para te falar sobre discipulado. Não deixa perder a chance, que nós temos orado por isso. Porque as igrejas, irmãos, a maioria delas, as pessoas se aproximam da igreja, vêm na igreja, escutam uma palavra e vão embora. E nada fazem. São agentes secretos, você nem sabe o que é cristão. É agente secreto, irmão. É capaz de ver uma pessoa triste na rua e reclamar dos problemas e ela entrar junto e reclamar junto. Ó vida, ó mês, ó céus. E não tem um versículo bíblico para poder combater aquela tristeza, aquela angústia. Queridos, nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Foi o maior sacrifício feito para que nós fôssemos impactantes, fôssemos homens que impactassem essa terra com palavras de vida eterna na nossa boca. O Senhor, o Espírito de Deus, conta conosco. Irmãos, e nós então chegamos no momento da ceia. Momento mais especial, onde Jesus, Ele diz que em memória de mim, todos que possam participar, se tem alguém aqui que não participe da ceia, se possa fazer. Tem alguém que não participa da ceia aqui? Amém. Mas logo estarão participando, amém? São poucos, mas por ainda não serem batizados, vão chegar o dia. Irmãos, Jesus, o maior sacrifício vicário, que Ele derramou esse sangue precioso, carmesim, naquela cruz não era para Ele estar, era para mim e para você estar lá. Era para você ser crucificado. Jesus, Ele tomou o nosso lugar. E Ele foi por amor, Ele foi convidado por amor a se colocar naquele madeiro, foi maldito pelos seus pecados. Imagina, irmãos, todos os pecados da humanidade derramados na sua cabeça. Imagine a angústia. E Ele por um momento, Ele disse: Pai, se possível afasta de mim esse cálice. Porque ali no Getsemane Ele sentia o peso do pecado meu e da humanidade sobre Ele. Você imagina, amigos, como estava atormentando a sua alma naquele momento. Irmãos, não titubeou e não vacilou, mas disse: Senhor, todavia seja feita a tua vontade. Oh, meu irmão, a gente pode até ver Jesus, o pai virando as costas para não ver o seu filho sendo
morto naquela cruz. Como eu disse, os passarinhos não cantavam naquele dia. Diz que até os mortos levantaram do túmulo. Diz o historiador Flávio Joséfo que os mortos levantaram dos túmulos naquele dia. Tanto foi a morte do Salvador, tão forte que foi. E o abismo, o véu se rasgou de alto a baixo. O véu do Santo era uma cortina bem espessa e ela se rasgou de alto a baixo. Irmãos, hoje estamos aqui para celebrar a Santa Ceia, um momento tão muito especial, um momento único do maior sacrifício na terra. Bem, eu vou pedir para que a diaconisa Gabriela Santo Deus e eterno Pai, Deus de novos começos, Deus da eternidade, nós diante da sua presença estamos aqui de novo. Pai, nós reconhecemos de que nós somos pecadores desde a fundação do mundo, desde que o mundo é mundo, o pecado está dentro de nós. Mas primeiramente, Senhor, agradecemos porque pelo sacrifício da cruz podemos respirar novamente e acreditar de que nós temos esperança, Deus, de entrar em contato com o Senhor novamente. Pela cruz, Senhor, nós temos a esperança, Senhor, de estar em contato com o nosso Criador, o eterno, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. E toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, e toda majestade e todo louvor seja entoado diante da sua presença, Pai. Deus, nós não somos nada e nem ninguém. A nós só resta a vergonha, o pó, Deus, e os pecados que carregamos nas nossas costas, se não fosse a sua misericórdia. Ao Senhor, Deus, seja dada toda a honra e toda a glória. Ao Senhor, Deus, apenas temos que agradecer ao Senhor pela sua infinita misericórdia, pela sua infinita graça, de que o Senhor olhou para nós sujos, cheios de pecados. O Senhor ainda com um olhar de amor olhou para as nossas vidas e falou: não, esse vaso ainda tem jeito. Deus, o mundo nos chutou para fora, o mundo nos rejeitou quando não tínhamos mais nada para oferecer. Mas o Senhor, com a sua infinita graça, com o seu olhar de Pai amoroso, como o pai do filho pródigo estava esperando o seu filho voltar, o Senhor veio correndo, Senhor, nos buscar. Deus, não foi por nós nós só queremos agradar a nossa carne, por nós só queremos agradar, oh Deus, a nós mesmos. Por nós, Senhor, nós somos rebeldes. Deus, nós causamos rebelião, Pai, aqui na terra, mas pelo Senhor. O Senhor é o Deus Pai amoroso, que nos resgata, Pai, da lamaçal do pecado, limpa as nossas vestes com o sangue do seu Filho. Deus, só por Ti. Sua palavra fala de que tudo vem de Ti, é tudo para Ti, tudo volta para o Senhor. Nada de bom vem de nós, a não ser, Pai, a salvação que vem do Senhor. Agradecemos ao Senhor por essa oportunidade. Deus, estamos aqui, Senhor, devotados diante da sua presença para refazer os votos dos nossos casamentos perante a sua presença. Deus, aqui é uma lembrança do que o Senhor fez por nós em primeiro lugar. Agradecemos. Agradecemos, Senhor, por essa mais uma oportunidade. Deus, em nome de Jesus, peço, Espírito Santo de Deus, de que haja convencimento de pecados. Pai, que haja arrependimentos de pecados, Senhor, porque sozinhos nós não entendemos como ofendemos a sua santidade. Pai, em nome de Jesus, mostra-nos, Senhor, o quanto o nosso pecado ofende o Senhor, quando o nosso pecado deixa o Senhor irado. Pai, mostra pra gente, Senhor,
para que possamos olhar para nós mesmos, Deus, e assumir a nossa posição, Pai. Em nome de Jesus. Deus, que não seja apenas um suco, mas que no mundo espiritual, Senhor, seja, Pai, uma demonstração do seu sacrifício da cruz. Pai, te glorificamos, Senhor, porque na cruz todo pecado foi quebrado, toda a força do diabo sobre as nossas vidas foi anulada em nome de Jesus. Toda enfermidade foi anulada na cruz pela autoridade do poder do seu santo nome. Pai, todas as correntes do inferno foi quebrada e anulada em nome de Jesus. Pai, agradecemos ao Senhor por esses benefícios e muito mais que o Senhor conquistou na cruz. Em nome de Jesus. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. O Senhor está aqui, Senhor. Eu sinto a sua presença, Pai. Eu sinto que o Senhor está aqui e o Senhor veio nos presentear com a sua palavra, veio nos presentear com a sua, Senhor, promessa. O Senhor nos prometeu voltar nos buscar e eu sei que o Senhor está aqui, Pai. E o Senhor nos levará de volta para junto de si. Não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento, aleluia. Porque o que antes havia advindo do pecado, hoje não há mais, Pai, porque o Senhor ressuscitou, aleluia. O Senhor ressuscitou e nos resgatou da morte do inferno, se fazendo maldito no madeiro por nossa causa. E hoje, Senhor, Pai vivo, ruge como leão, aleluia. Ruge, Senhor, Pai, em nossas vidas. Ruge, Senhor, Pai. O Senhor subiu aquele madeiro como ovelha muda indo para o matadouro, mas hoje o Senhor é o leão da tribo de Judá, aleluia. Pisa firme, Senhor, nesta terra, Pai, e faça a sua vontade, ó Deus, através da sua igreja, aleluia. Que ao cearmos, Senhor Deus, compartilharmos desses elementos, nós possamos sair daqui revigorados, animados, renovados e cheios do seu poder. Pois o Senhor, ó Deus, é santo e poderoso. Grande Yeshua, Yeshua, Yeshua. O Senhor é o nosso Messias, o Senhor é o nosso Hamashia, o Senhor é o sacrifício, o Senhor é o pão vivo que desceu do céu, aleluia. Consagra esses elementos a ti, Senhor. Foram feitos por mãos humanas, mas como disse a diaconisa Gabriela, no mundo espiritual isso tem uma sentença, onde o mal não tem mais poder sobre as nossas vidas. Toda enfermidade caia por terra em nome de Jesus. Todo demônio do inferno que ainda traz cativo qualquer vida aqui nesta noite, caia por terra em nome de Jesus. Satanás, você não tem poder contra esta vida. Essa vida pertence a Cristo. Nos visita, Senhor, nesta noite com grande poder e graça. Revela-nos, Senhor, sonhos poderosos vindo do seu Espírito. Fale conosco, Senhor, e nos renova na sua presença. Em nome do teu Filho Jesus. Aleluia. Este é o meu pão, que é partido por vós. Este é o cálice da nova aliança. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, meu Pai. E tendo dado graça, Ele partiu o pão e disse: este é o meu corpo, que é partido por vós. Aquele que comer jamais passará para a morte, mas terá a vida eterna. Passará da vida, da morte para a vida. Semelhantemente, Ele tomou o cálice da nova aliança, o sangue da nova aliança. E quem beber desse cálice e comer desse pão, passará da morte para a vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Comei todos. Aleluia, Jesus.